meu óculos sujo. Hello, senhoras e senhores. Boa noite. E Kézia, tudo bem? Acho que agora melhorou. Bruna, Pati, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos nós. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem também? Preciso dessas confirmações. E aí, Lucas, tudo bem? Ok. Áudio e vídeo ok, beleza. E aí, Elisa? Vamos nós aí, no nosso... para nossa live de segunda-feira, maravilhosa live de segunda-feira. Essa garrafa ficou maior, geralmente quando... O que acontece? Eu fiquei praticamente sem voz aí na sexta-feira e no sábado. Fiquei sem voz, né? Na sexta-feira e no sábado, e ainda tô mal ainda, tô me recuperando. Inclusive falo isso para que vocês tenham um pouco de paciência hoje, caso eu fale de uma forma mais lenta, ou às vezes fale pelo nariz também. Essa caneca do Mário, exatamente. Aqui, desculpa, né? Eu tenho que realmente fazer propaganda aqui. E o que eu ia falar eu, enfim, fiquei sem voz ali, até tive que cancelar alguns atendimentos. Fiz o curso do Linkin Park no sábado, ali meio que na força mesmo. E enfim, tô melhorando. Aí eu não posso beber nada gelado, aí fica lá um chazinho pequenininho, né, um mate pequenininho na garrafa lá de fora. Aí pra eu não ficar indo pegar só um pouquinho, né, vou pegar logo essa garrafa inteira e vou deixar aqui na minha mesa. Caramba, Renato, como é que você tá, cara? Muito tempo que eu não te encontro, cara. Deve ser o quê? Uns 2 anos? Bem-vindo, meu caro. Feliz que você tá aí. Feliz que você tá conseguindo acompanhar aqui ao vivo, certo? Enfim, e aí vocês estão dando aí, ganhei da minha esposa essa maravilhosa caneca do Mário, né? Enfim, ela falou assim, tem do Flash também. Eu falei, quem é Flash perto do Mário? Pô, Mário 10 mil vezes melhor que o Flash, né? Enfim, vamos nós? Podemos? E aí, Lívia, tudo bem? Vamos nós. Seguinte, live de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Ao vivo e a cores, exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, tá? E meu amor, aqui ó, a altura da caneca aqui, estou com caneca, camisa, tô só todo enfeitado. Afinal de contas, é o meu aniversário esse mês, né? Então, tá certo mesmo, eu tenho que ganhar coisas. Mas enfim, vamos falar não sobre aniversário, não sobre ganhar presente, não sobre ganhar coisas, mas sobre mas vamos falar um pouquinho sobre o medo aqui, tá? É claro que também é um assunto longo, certo? Obviamente 1 hora de live a gente não encerra muita coisa, mas como eu falei, a ideia... obrigado, Liz. Eu não pedi, mas eu ia pedir e você já botou, ótimo. Mas a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre isso. E a questão do medo que eu quero trazer pra cá, não adianta Rafael, você vai falar sobre síndrome do pânico? Não, eu não vou falar sobre síndrome do pânico. Eu vou falar sobre, podemos chamar assim, esses medos bobos que impedem vocês, né? Que impedem o homem
né, de fazer o que precisa ser feito, que impedem ele de se mover para a direção correta, certo? Então, a ideia do medo de hoje é exatamente essa. O medo de se acessar, etc, etc, etc. Tá bom? Então, vamos nós. Como eu falei, né? Eu tô meio, às vezes, com o nariz sem nariz, então vocês me perdoem, mas queria fazer a live, estamos aqui, tá? Primeira coisa, primeiro ponto que nós temos que andar, tá? Primeiro de todos. Todos nós estamos, ou pelo menos, e aí Rayane, tudo bem? Ou pelo menos precisamos estar, e aí Gustavo, precisamos estar num caminho de aperfeiçoamento pessoal, ok? Isso é algo importantíssimo a gente ter em mente. Todos nós precisamos estar dentro de um caminho de aperfeiçoamento pessoal. Rafael, o que isso tem a ver com o medo? O que isso tem a ver com o medo? Porque para qualquer pessoa entrar na estrada do aperfeiçoamento pessoal, ela precisa reconhecer, ela precisa olhar, e aí Ninive, tudo bem? Ela precisa olhar com sinceridade para ela mesma, para que ela consiga enxergar os próprios erros, as próprias desordens. Lembrando, para quem está aqui já faz um tempo, ela precisa acertar o alvo, e o alvo é ela, certo? Então, ela precisa necessariamente desse movimento. Se eu quero entrar num caminho de aperfeiçoamento pessoal, seja lá o nome que você queira dar para isso, as virtudes, eu sei melhor, eu sei muito bom, eu sei isso, isso e aquilo, não importa o nome, você vai ter que saber lidar, reconhecer as desordens. Só que aí começam os medos, né? Que é o medo de reconhecer as próprias desordens. Por quê? Quando eu reconheço uma desordem própria, né? Uma desordem minha, eu vou ter que saber lidar com ela, né? Eu não posso mais ignorar. Porque muitas pessoas, elas ficam na esfera de encontrar felicidade na ignorância. Certo? Então, para quem estava no curso de sábado aqui, no primeiro módulo lá do Linkin Park, falei, uma letra do Linkin Park fala sobre isso, inclusive, né? Ele fala lá da ignorância, encontrava felicidade na ignorância. Essa frase ela é falsa, né? Já que a felicidade seria um processo ordenado, né? Que não é 24 horas aqui na Terra, então eu preciso ter uma clareza, eu preciso conhecer algo, conhecer a própria ordem. E para eu me ordenar como pessoa, eu preciso reconhecer as próprias desordens, certo? Então a ignorância não vai te ajudar a ser feliz. A ignorância, ela vai simular uma felicidade, vai estar entrelaçada à questão do prazer, da questão do egoísmo, enfim, que vai gerar todo aquele caos, certo? Então, para isso, nós vamos precisar que o homem não tenha medo de se acessar, certo? Ele não pode ter medo de se acessar para reconhecer as próprias desordens. Para isso, ele vai ter que jogar a luz no quarto escuro, que seria ele, né? Então, e aí Débora, então seria no seguinte ponto, no movimento dele entrar no seu castelo interior, vou usar a analogia de Santa Teresa aqui, de se acessar entrando no seu castelo interior, existe um cômodo que ele precisa iluminar, que é o cômodo de coisas não resolvidas ou mal resolvidas, certo? E ali, nas coisas não resolvidas ou mal resolvidas, as desordens vão se alimentando. Sim, eu estou falando isso que vocês acabaram de ouvir. As tuas desordens nascem das coisas que você não resolve do seu passado. Das coisas que você olha para trás e não resolve, não resolveu e não quer buscar resolver. Porque incomoda, porque dói, porque isso e aquilo.
Só abrindo um parênteses aqui, né? É legal que eu falo de uma coisa séria, né? Do medo, e de repente vem um alívio cômico aqui, que é a caneca do Mario, né? É uma boa estratégia. Então, esse é um ponto importante. Se não se resolve coisas da vida, isso vai gerando desordens daqui para frente. Certo? Vamos lá. Então, usando um cara aqui chamado Platão, né? Isso é algo importante, essa frase do Platão, porque ele fala que, até deixei anotado aqui, ele fala que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, certo? Uma criança que tem medo do escuro, ok, a gente pode facilmente perdoá-la. Aí ele vai falar, né, que a real tragédia da vida é quando o homem tem medo da luz, certo? Então nós começamos aqui a falar. E aí, Fabiana, tudo bem? Boa noite. Começamos aqui a falar dessa ideia, desse medo de identificar as desordens, de ao entrar no castelo interior, né, no meu castelo, eu tenho que limpar todos os cômodos. Uns estão mais fáceis, só que tem aquele que a gente não resolveu as coisas, que a gente ficou jogando tudo para lá, tudo foi indo para aquele quarto escuro. E o que a gente precisa para limpar um quarto escuro? Luz. Certo? Luz. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar num castelo mesmo, tá? Eu não quero um castelo moderno, né? Que você vai apertar o interruptor e a luz vai acender. Ou que você vai estar com uma lanterna e você vai fazer um movimento simples ali, né? Um movimento simples para um dedo e a luz vai aparecer na lanterna. Nós vamos pensar em fogo, certo? Onde eu tenho que riscar um fósforo, incendiar alguma coisa ali para que eu carregue essa luz comigo, né? Então eu preciso do meu esforço junto com isso. Para eu acessar esse quarto escuro, não é só saber onde ele está, mas eu preciso saber onde ele está e preciso fazer a movimentação de acender o fogo, certo? Né? Começamos em 5 minutos, comecei a falar do tema. Por quê? Se eu entro nesse quarto escuro sem a luz, eu me perco no meu passado, eu me perco nas coisas mal resolvidas, eu me perco em tudo ali. Eu viro vítima do quarto escuro, vamos dizer assim, ok? Então, a ideia é que a gente faça o movimento completo nessa investigação do medo, tá? Que é justamente de saber que nós temos coisas, as desordens, certo? Que, digamos que o ninho dessas desordens é exatamente esse quarto escuro de coisas não resolvidas. Então, se a gente está pensando de coisas não resolvidas, quer dizer que o passado, então, é um problema, Rafael? Não, o passado não é um problema. O problema é você não resolver as coisas. Esse é o problema. Certo? Esse é o problema. E é ali na não resolução das coisas do passado, ou na resolução mal feita, mal e porcamente feita, Edemilson, que as desordens práticas, vamos dizer assim, né? Aquela que vai sair na realidade, é ali que elas vão criar, elas vão nascer, elas vão se alimentar e vão para o mundo, vamos dizer assim. Quando eu falo que vão para o mundo, é quando você, ser humano, começa a ter atitudes ruins, desordenadas, ok? Então, primeiro de todos é esse. Como Platão fala, a real tragédia da vida é quando o homem tem medo da luz. Por quê? É a luz que eu preciso para olhar dentro do meu quarto escuro, né? As coisas como as coisas estão, certo? Então isso é algo importante, né? Então nós precisamos olhar as coisas, né? Um diário é interessante, anotar as coisas é interessante, tá? Então, vamos lá. Medo de reconhecer as desordens. Só que, se eu tenho um quarto escuro, falo assim, eu não quero reconhecer as minhas desordens, eu vou tirar essa porta e vou botar cimentar, vai virar uma parede, ninguém vai saber que tem um quarto ali. Isso resolve? Não.
Por que isso não resolve? Porque eu sei que tem um quarto ali. Porque esse acesso do quarto escuro, só eu tenho. Entende? Só eu tenho. Não adianta, né? Ah, mas o psicólogo me ajuda. Sim, o psicólogo vai te ajudar. Pode ficar tranquilo. O psicólogo vai te ajudar nesse processo. Mas se você não for entrar no seu próprio castelo, e você não entrar no próprio quarto escuro, iluminar e começar a arrumar aquelas coisas, não vai dar certo. Ok? Então, isso é algo importante, né? Tudo está dentro, como assim, Nini? Exatamente, explica aí. Então, se eu não resolvo, isso vai pra fora, certo? Isso vai pra fora, né? Aí, quando eu falo vai pra fora, isso vai bater no outro, né? O psicólogo pode fazer, pode. O psicólogo pode ajudar. Na verdade, o psicólogo pode te ajudar, ele pode te matar. Ele pode fazer os dois, né? Isso é algo importante. Então, Ademilson, quando eu falo do medo de reconhecer as próprias desordens, não seria esse temor ao extremo? Né? Não seria esse o ponto que eu estou falando? Se a pessoa tem medo de reconhecer as próprias desordens, ela tem um temor absolutamente extremo para isso, certo? Não, Nini, os meios para curar não estão dentro necessariamente de você, né? Depende de quem você é, não sei da tua experiência, entende? Nós não somos perfeitos, entende? Nós precisamos também nós precisamos da realidade, ok? Nós precisamos da realidade. Então, quando ele tem medo de reconhecer essas desordens, isso é um problema, né? Porque ele sequer começa, certo? E para que ele possa entrar, Diego, e para que ele possa entrar, digamos assim, dentro dessa esfera do castelo, que eu estou falando aqui, eu não estou falando do castelo interior, eu não estou dando um aulão sobre ele, eu estou usando a referência, né, do castelo, né? Nós temos que olhar a nossa própria história. Eu preciso olhar a minha própria história, sem as emoções desordenadas. Certo? Sem as emoções desordenadas. Por exemplo, para quem não tá, eu não falei no curso aqui de hoje sábado, mas eu vou falar isso em algum módulo, mas eu tô adiantando para cá, que é o seguinte: lá no aulão Tons da Alma, Chester e o Grito Silencioso, onde eu vou analisar as letras do Linkin Park dentro dessa esfera, né? O Chester, ele foi abusado sexualmente quando ele tinha... Ele foi dos 8 aos 13 anos. Então foi tipo 5 anos, ok? Em um momento perguntaram pra ele assim: por que você não denunciou, né, a pessoa que fez isso com você? Foi um amigo ali, né? Era um amigo dele, mais velho. Aí ele falou assim: quando eu descobri que ele também tinha sido abusado, eu não denunciei ele. Olha que coisa. O cara, ele vai na história dele. E é claro que não é uma questão que vai se resolver na hora, ok? Ele vai na história dele. Quando ele tem essa informação, ele analisa o que aconteceu com ele longe das emoções desordenadas. Porque nas emoções desordenadas, ele fala assim: eu quero arrancar a cabeça desse cara, entende? Eu quero que esse cara sofra, eu quero arrancar cada dedinho dele, e quando ele estiver quase morrendo eu revivo ele pra eu matar mais ainda. Então assim, ele tirou a esfera emocional da coisa de uma certa forma, nesse momento pelo menos. Falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu com o cara e tal, não sei se o cara morreu, né? E aí ele falou: não denunciei porque tipo, ele também era uma vítima do abuso, entende? Então assim, olhar a própria história, né? Carol, não resume isso, Carol. Não faça isso. O que você está fazendo é muita superficialidade. Eu acho que a gente nem precisa entrar nesse ponto. Não é isso. Primeiro que você tem que conhecer a história dele. E aí você está já dando um diagnóstico. A última coisa que você pode fazer é entrar nisso.
É muito mais profundo. E ele não foi politicamente correto aí, necessariamente. Certo? Ele não foi politicamente correto aí, necessariamente. Mas, enfim. Não vou falar sobre politicamente correto agora, tá? Mas vamos em frente. Eu só peço, por favor, Carol, que não entre nessa ideia de que se matar é 1 mais 1 igual a 2. Não faça isso. Isso é muito ruim, entende? Isso é muito ruim. É resumir ao cara a uma vida, a um simples acontecimento ali. E a vida do cara é muito maior do que isso. E ele fez muita coisa boa, tipo... muito cuidado com esse ponto. Muito cuidado mesmo. Que essa tentativa de enlatar as pessoas, essa tentativa de dar diagnóstico para tudo. Muito cuidado. Já até trouxe isso para cá uma vez, né? Eu até entendo que as pessoas podem questionar o fato dele ter... ele não deveria ter perdoado. Ele perdoou, entende? Ele perdoou. Por exemplo, o Papa João Paulo... E aí, Carlos, beleza? Bem-vindo. O Papa João Paulo II levou um tiro de um cara, ele foi lá e perdoou o cara. Ele está sendo politicamente correto? O cara tirou pra matar ele. Ele foi lá e perdoou o cara. Ele tá sendo politicamente correto? Ele morreu porque ele estava sendo politicamente correto? Claro que não. A vida é muito mais ali. É muito mais. Tá? Então, assim, cuidado com esse ponto. Porque hoje as pessoas estão envolvidas exatamente nessa movimentação. Do querer exatamente... a culpa é isso aqui. 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 É muito fácil. É muito fácil falar dessa forma. É muito fácil falar dessa forma e muito cômodo ouvir dessa forma também. Certo? Mas não é o correto. Não é o correto. Tá? Não é o correto. E aí, Adilson, tudo bem? Então vamos lá. Esse medo. Esse medo de reconhecer. Claro, Ademilson, a vida é complexa. Certo? Se a culpa dele ter se matado era isso, eu não estou fazendo um curso de 7 módulos para entender isso aqui. Inclusive, eu convido você, Carol, para que você venha participar do curso, que você vai ver que é muito mais... que é muito mais profundo do que isso. Né? Mas quando você faz uma coisa errada, é óbvio que você vai ter que sofrer as consequências das coisas. Certo? É óbvio. O fato do Chester perdoar o cara que fez abusou dele é um ato errado? É esse o ponto? É um ato errado? Se ele perdoou internamente, então ele vai... Se ele perdoou internamente, ele perdoou o cara. Então isso está fazendo mal para ele. Ele não deveria perdoar? É esse o ponto? Ele não deveria perdoar, ele deveria viver um rancor ali em cima daquele cara. Aí ele morreu, não, mas eu não... Não, isso não serve. Tá. É esse o ponto? É esse o ponto que... Então, assim, se você faz algo errado e você sofre consequências por isso, isso é vida. Entende? Isso é vida. E no caso do Chester, ele era uma criança quando isso aconteceu. O ato de maturidade dele foi, inclusive, perdoar, né? Então, assim, é um ato maduro ali. Ele teve quando adulto. Então, assim, Não... É algo que... Ele pode denunciar, né? Ele pode denunciar e ter perdoado, sim, mas ele pode não denunciar e ter perdoado também. Isso aí é só uma opinião tua. Tipo, se fosse eu denunciaria. Ok, tudo certo. Entende? Uma coisa que a gente não tem informação, o que aconteceu com esse cara exatamente. Entende? Então, o ponto é esse. Então resume essas coisas a isso, porque a gente pega o homem e transforma ele desse tamanho. Entende? Então... isso é algo importante de ter em mente. Mas aonde que eu queria chegar aqui não é no ponto... Mas entende? Eu entendo o que você falou. Você tem toda a tua liberdade de falar que você acha errado não denunciar. O problema que a gente está falando não é esse. O problema foi que você falou que ele se matou por conta disso. É esse o problema. Você achar errado que ele não tenha denunciado, tá tudo certo. A gente não vai discutir isso aqui. O problema é justamente você resumir o cara a uma escolha que provavelmente... ele tem que ter coragem para fazer. Entende? Porque eu entendo que para algumas pessoas também podem ser corajoso denunciar. Só que a pergunta aqui não é... A dúvida nossa, a gente não está falando sobre perdoar ou não perdoar, ou denunciar ou não denunciar. Entende? O ponto aqui é resumir o cara a isso.
Não precisa pedir perdão, Carol. Não tô brigando, você não tá nada, a gente só tá conversando. Justamente porque eu acho que você trouxe aqui uma coisa que é perigosa, que eu estou falando isso. Eu poderia ignorar o seu fato e falar assim, esse Carol aí tá falando besteira, deixa ela falar besteira pra sempre. Não, não tô aqui pra isso. Não quero que você fale besteira pra sempre. Eu quero que você pense comigo aqui que você resumiu um cara se matar por uma atitude X. E isso é perigoso. E é disso que eu tô falando. Entende? E é só disso que eu tô falando. Não precisa pedir desculpa, não é motivo pra isso. Pode ficar bem tranquilo. É só esse o ponto. Eu denunciaria? Eu não denunciaria? Aí é uma outra história. Eu só tô falando que eu trouxe o exemplo dele por conta de que ele trouxe a ideia do passado longe das emoções. Porque para quem foi abusado, as emoções muitas das vezes são intensas. Então o fato dele conseguir trazer aquela ideia sem aquelas emoções perturbadoras foi ali um processo, né? Um processo onde ele olha para a própria história sem e traz o passado, né? Ele traz o passado, ele atualiza o passado sem ficar refém das emoções. É como uma pessoa conseguir falar de um trauma tranquilamente. Ou uma pessoa falar da morte de alguém importante na vida dessa pessoa tranquilamente, certo? Então, reconhecer as próprias desordens, né, é justamente a gente ter a coragem de investigar a nossa própria vida, não para acusar o outro. Não é esse o ponto. Se eu quero me ordenar, eu quero saber o que eu fiz de errado. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Por isso que as pessoas têm medo de reconhecer as próprias desordens, porque elas vão ter que se reconhecer falhas, reconhecer que elas poderiam ter pisado para a direita e foi para um lado esquerdo, ou que poderia ter ido ou que deveria ter ido para a esquerda, mas foi para a direita. Enfim, isso é algo importante. Né? Então, só comentando aqui, né, o Wilson botou aqui, né, viu num filme uma vez que poderíamos colocar nossos medos num quarto dentro de nós, mas nunca poderíamos jogar a chave fora, porque aquele cômodo poderia ser a entrada para cômodos mais amplos. Isso é muito interessante de ter em mente. É como se aqui fosse a entrada do quarto escuro. Só que as pessoas esquecem que aqui tem outra porta. Entende? Então, para você crescer, amadurecer, você vai ter que caminhar dentro desse quarto escuro, não como uma passagem que você sai correndo. Não é isso. Você vai ter que iluminar, porque o cômodo ele está sujo, ele está cheio de coisa em volta. Então você vai ter que saber chegar até a outra porta para que você continue chegando. Por quê? Porque você desconhece a tua própria força, você desconhece a tua própria capacidade, não é isso? Ah, eu não consigo fazer isso. Quantos pacientes chegam para mim, né? Quantas pessoas chegam para mim e uma paciente lá comigo, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim, e fala assim, caramba, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo tal coisa. Exatamente, ele desconhece a própria força, entende? Ele desconhece a própria força, então ele precisa passar por ali para que ele consiga crescer, certo? Então isso é algo importante da gente ter em mente, né? Então isso é algo importante. A gente tem que olhar para onde eu quero ir. Tipo, consigo ver minhas falhas, mas acabo me acusando sem compaixão. O que acontece, Tássia? Você ilumina o quarto e fica impressionada com o quarto. É isso que você faz. Nossa, eu não sabia que tinha tanto erro assim. Você senta e fica olhando os erros. Não é isso. O quarto ali não é um quarto de quadros para você ficar olhando e... Nossa, quantas obras de arte maravilhosas. Vou ficar aqui contemplando. Não é um quarto de contemplação. É um quarto de arrumação. É um quarto que você vai eliminar a desordem. Certo? Então, você não está vendo as tuas falhas, você está contemplando as suas falhas. Aí vai dar errado, entende? Você está contemplando, é como se você caísse na lama e ficasse rolando lá na lama. Aí é um problema. Vamos continuar, gente, que estamos com 29 minutos. Eu só falei a primeira frase do que eu anotei até agora. Inclusive. Vamos lá. Voltando aqui, né? Então, as pessoas às vezes vão ter esse medo de reconhecer as próprias desordens, né? Então vão viver uma vida mais ou menos medíocre ali, né? Outro ponto que vai acabar acontecendo vai necessariamente um outro ponto que acontece no medo, né? A pessoa que espera uma condição perfeita, né? Que a pessoa fala assim, não, eu só vou deixar de ter medo quando tiver uma condição perfeita, né? Mas quando que vai ter uma condição perfeita? Entende? Quando que vai ter uma condição perfeita?
A vida é viva, eu estou na vida, pode acontecer um problema aqui, um problema ali, outro ali. É tipo, imagina você fala assim, não galera, eu tô gripado aí, ó, não quero mais saber de nenhum de vocês, adeus, né? Não dá pra ser assim, né? Não dá pra ser assim. Então, o medo vai estar presente na vida do homem. Por quê? Eu não sei, eu não vou conseguir citar exatamente o que o Chesterton fala, né? Mas ele, lá na Ortodoxia, ele fala que uma vida equilibrada, né? Uma vida humana é uma vida equilibrada. Vai ficar gravado, Rebeca, vai ficar gravado 24 horas, né? Também, quer dizer, essa frase, né? Quando me der coragem, né? Mas lá na Ortodoxia, eu não lembro exatamente como o Chesterton fala, ele fala que a vida do homem não é uma vida... Eu até anotei aqui, né? A vida do homem não é uma vida sólida, certo? Como se fosse isso aqui, né? Ok, a caneca do Mário está em cima da mesa. Em cima da mesa está a caneca do Mário. Né? A vida do homem não é isso. A vida do homem é um equilíbrio dentro das incertezas da vida. Ao contrário de uma tranquilidade. Então, a tranquilidade do homem, ela vai ser sempre um equilíbrio. Certo? Então, nunca vai ser 100% tranquilo. Porque o homem vai estar constantemente em equilíbrio. Ao contrário de uma tranquilidade animal. Entende? Uma tranquilidade animal é simples. O animal vai lá, comeu, deitou, dormiu. O homem não. É necessariamente um processo dinâmico. Esse é também um dos problemas que acontece em relação ao medo. O homem quer uma vida sólida. Entende? Ele quer uma vida sólida. Aconteceu isso, então acontece isso. Ah, por conta disso, então é isso aqui. Então aquilo ali, aquilo outro. Né? Para quem é da psicologia aqui, né? Inclusive dentro da própria faculdade fala-se sobre isso, né? Você vai estudar psicopatologia, e aí vai ter alguns professores que falam assim, mas cuidado, pra você não ficar rotulando o paciente, não é isso? Ah, deixa eu pegar meu DSM aqui. Opa, DSM, ó, você é o tal, número tal, tal, tal. Você vai rotular o cara, e você esquece que existe um cara ali, existe uma pessoa maior do que a própria doença. Maior do que a própria doença. Né? Então, a vida ela é necessariamente dinâmica. Nós precisamos entender isso. Então, o homem precisa ter uma vida que ela é equilibrada. E quando a gente fala de uma vida equilibrada, meus amigos, vamos pensar, se a gente está em cima de uma corda, né? Se a gente está andando aqui em cima, não é um precipício. A gente está aqui em cima. Se a gente caiu, a gente volta. Se a gente caiu, a gente volta. Se a gente caiu de novo, a gente volta de novo. Entende? A vida do homem é exatamente essa ideia. Então, claro que tem, Edmilson. Claro que tem. Eu só não quero limitar. Quantas vezes aqui no próprio Instagram não fazemos isso? Não é? Desordem tal, falta essa virtude, falta o outro, camada 4, quarta camada, e fica rotando quarta camada. E é absolutamente bizarro. Entende? Ah, Rafael, mas minha intenção é boa. Eu acredito que sua intenção seja boa. Eu acredito, fielmente eu acredito. Mas tua prática tá terrível. Entende? Tua prática tá podre. E não ajuda nada. Entende? No final das contas é isso. Ficam rotulando ali sem essa necessidade. Entende? Sem essa necessidade. Então, temperamentos entram nisso também. Não é porque eu, né? Pô, sabe como é que é, né, galera? Eu sou sanguíneo, né? Tipo, como se aquilo ali fosse uma desculpa para você fazer todas as cagadas da sua vida. Entende? Como eu até botei esses dias. Ok, beleza, você tem um temperamento X. Ótimo. Mas agora você sabe que você é maior que os temperamentos, né? Que bom que você sabe. Que se você não sabe, é bom que você saiba, né? Momento do Mário para dar uma descontração. Enfim, voltando. Então, a vida do homem é uma vida em equilíbrio. Que quando cair, levanta. Quando cair, levanta e sobe. Cair, levanta, sobe. Caiu de novo, levanta de novo. Você não vai achar que você vai abrir a porta do teu quarto, nesse quarto escuro aí, das desordens, e na primeira abertura de porta fala, uau, maravilhoso, olha aí. Entende? Exatamente, Arthur, exatamente, vai entrar exatamente nisso, cara. Não é meu defeito. Nasci fleumático, né, cara? Nasci fleumático.
né? Nasci fleumático, sabe como é que é? Né? Fleumático é preguiçoso, né? Pô, pois é. Aí eu falei, pô, você não sabe o que acontece, cara. Eu conheço um psicólogo, um tal de Rafael de Abreu, que é fleumático, cara. E o Rafael de Abreu é fleumático, deve estar 13 graus aqui. Ele tá doente, com a garganta ruim, tá fazendo uma live. Que fleumático é esse? Ô, fleumático, eu vou embora aqui, que eu tenho que ficar no sofá com o edredom até aqui. Eu não sou fleumático? Mas eu sou homem, gente. Eu sou um ser vivo, que eu preciso fazer a coisa que eu preciso fazer. E ponto final. Não preciso ficar pensando sobre isso. Eu sei que eu tenho que fazer, tô aqui. Entende? Se não tivesse voz, aí é uma outra história. Mas eu tenho voz, tá aqui minha voz. Enfim. Então, esse medo é, no final das contas, o não fechamento dos problemas da vida. Ali no passado. Certo? E se eu não fecho ali, se eu não consigo resolver, se eu não resolvo, se eu não busco resolver, eu vou ter efeitos posteriores. Eu posso me tornar uma pessoa desconfiada, né? Várias vezes a gente ouve assim, né? Mulheres falam muito isso, né? Meu pai nunca tratou bem as mulheres, traía minha mãe. Será que isso agora, isso não faz o fato de eu não confiar nos homens? Eu falei, caramba, mas que vontade de se limitar. Que vontade de se limitar, gente. Você não vai casar com teu pai. Vai pra frente, né? Ou quando a pessoa vai lá e fala assim, esse dia até mandaram no Instagram alguma página, não lembro, não sei que página foi, que fala assim, desconfio de todos sempre. Aí eu mandei pra pessoa, né? A pessoa mandou pra que eu comentasse, né? Aí eu falei, olha, geralmente essa pessoa, quando ela passou por alguma experiência ruim, então ela generaliza, ninguém presta mais. Então não tem que confiar em ninguém. Eu tenho que fazer isso, agora todo mundo não presta. Tipo, ok. Parece um cachorro, né? Que quando fez xixi na sala, levou uma surra, né? Agora não vou voltar lá. Você é mais do que isso. Mais do que isso. Então, esse não fechamento dos problemas da vida, pois é, Arthur. Esse não fechamento dos problemas da vida vai dando esses efeitos posteriores. Eu posso ser muito mais egoísta no futuro, eu posso ser muito mais impaciente no futuro, eu posso não ter uma caridade no futuro, eu posso não ter uma humildade no futuro, etc, etc, etc. Por quê? Porque eu não estou resolvendo os problemas do passado, né? E pode ter também, obviamente, um processo de somatização. Aí, obviamente, eu começo a tremer, não sei porque eu estou tremendo, aí eu quero entrar no lugar, não sei porque eu não consigo entrar. Eu não resolvo nada da minha vida, aí você quer que... Ok, não tem consequência não, gente. Resolvi nada, não quero consequência não. Entende? Pô, a vida não é o jogo do Mario, né, gente? E, na verdade, até no jogo do Mario tem consequência. Se você pegar um cogumelo, crescer, bater no bichinho, o que acontece com o Mario? Ele diminui, ele fica pequeno. Entende? Então isso é algo importante. De novo, tomamos uma decisão, mas não conseguimos seguir adiante com a mesma, com medo de se arrepender. Você tem que investigar que decisão é essa. Ela já é ruim, né? Ela já é ruim. Alguma coisa você está tomando escolha. Você vai se arrepender, você vai desistir porque você vai ter medo de se arrepender, aí você vai ficar segura de você não ter tentado? Ou você vai se arrepender de ter desistido? Tem que investigar essas coisas. Então, o medo vai gerar esse egoísmo. Esse dia faz umas semanas eu botei assim, abri uma caixinha de perguntas e o título dela era Continue a Amar, né? Aí a pessoa comentou assim, só se for amar a mim mesmo, né? Aí eu falei pra ela na resposta assim, falei, então você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Porque quando você fechar no egoísmo, só serve eu, tudo tem que ser só pra mim, você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque você nem é tão bom assim. Entende? Você vai ter que se aturar, né? Igual teve a menina de Minas Gerais que casou com ela mesma, né? Eu falei, nossa, que perigo, né? E quando ela quiser se separar, como é que vai ser isso, hein? Perigoso, né? Então, Crislane, isso entra até no próprio que a Cláudia colocou. Nós não temos o controle de tudo. Se você está fazendo uma coisa, você vê que aquilo ali é certo, ok, a partir do momento que aquilo ali passa a ser errado, você para, pô. É assim. Olha, eu tô indo por esse caminho, pra mim tá certo. Ok. Não, mas agora esse caminho parece que tá errado. Então eu paro, ué. Não é essa não, Carol, é outra. Essa não se matou, não. Essa casou antes dessa que se matou aí.
Essa que se casou sozinha é porque o marido largou ela. A que eu tô falando, nem marido tinha. Ela não tinha esse ponto. Ela resolveu casar com ela. Essa é outra história. Então, um ponto onde a gente está na vida. E a vida é viva. Certo? Então, esse medo e o egoísmo vão andar entrelaçados. Eu não posso fazer nada, eu não posso passar por dificuldade, eu não posso passar por dores, eu tenho que olhar sempre para mim, sempre eu. E o que acontece dentro desse quarto? Vai ficando mais cheio, vai ficando mais cheio, vai ficando mais cheio. Porque vocês estão pensando que o quarto é tipo isso aqui, né? Vamos pensar assim. Aqui tem uma cestinha, tá? Nessa cestinha tem... Fica aqui na minha mesa. Tem os remédios que eu tô tomando. Acabei de descobrir que tem uma bala aqui. E tal. Tem meu relógio, alguns carimbos meus. Fica aqui nessa cestinha. Vocês acham que o quarto de vocês é exatamente isso? Opa, tem um negocinho aqui, é um problema do passado. Olha aqui, tem um problema do passado. Essa questão desse quarto, ele não é necessariamente algo material, meus amigos. Aonde que eu tô querendo entrar aqui com vocês? Na seguinte questão. Quando você abre a porta, tem voz. Tem memória auditiva. Pô, vou ter que entrar no passado e vou ter que lembrar daquela briga, pô. Porque minha mãe me chamou daquele nome. E fiquei coando na minha cabeça. Entende? Gente, entrar num quarto escuro não é brincadeira, não. Tem que entrar, mas não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Né? Então, pô, tem que abrir aqui, pô, me lembra exatamente, viu? Tá vendo como é que é coisa viva? Né? Acabei de descobrir que tem uma bala aqui, pô, tem uma house aqui top, inclusive. Bem lembrado que eu vou inclusive tirar daqui, ó. Pra eu lembrar que, ó, tem uma house aqui. Entende o processo? Então você vai até isso que foi uma coisa espontânea, traz pra nós um movimento saudável nisso. Às vezes você vai achando coisa no quarto que você mesmo não sabia que estava lá. Entende? E como eu falei, não é só uma questão assim. É como se eu abrisse uma porta e abrisse a porta e saísse um som. Né? Esse é o ponto importante, tá? Porque aqui não é uma autoflagelação. Entende? Então, assim, Carol, eu acho que pelo tempo que você tá e pela frequência que você faz, você deveria falar. Você deveria conseguir falar. Você está muito tempo com ela. Eu espero, para quem quer ser meu paciente e para quem já tô cortando as asinhas, hein? Vocês não vão ficar 8 anos comigo de modo nenhum, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas enfim. Mas a Thay colocou uma coisa importante aqui. Até coisa boa dá pra achar. Por que a gente tem que entrar ali? Porque a gente tem que tirar um bem do mal. O mal, ele está ali, dentro, nessas desordens estão ali, e a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo. Entende? Calma aí, eu descobri que eu tive um problema no passado. Tal. Então a partir de agora eu vou ajudar as pessoas. Né? Eu vou ser mais... eu vou ser menos julgador dos outros, pô. É esse o ponto. Nós vamos tirar um bem. O Fabiano tá chorando porque ele é meu paciente, tá vendo? Ele quer ficar 8 anos comigo, olha que coisa. Né? Enfim. O ponto é, nós vamos ter que tirar um bem desse mal. Tá? Vamos continuar. Então, uma das formas que a pessoa não se acessa, que também envolve o medo, que também está dentro do medo em relação ao egoísmo, é o medo das dores. Só que olha como é que é interessante, né? Eu tenho medo de acessar isso aí, Rafael, e isso vai me causar dor necessariamente, e tal. Beleza. Mas quando essa mesma pessoa está cega pelas paixões desordenadas, ela faz o mal. Certo? Então quando ela tem medo de sentir dores. Mas quando ela faz o mal pelas paixões desordenadas, ela está cega pelas paixões desordenadas, elas não pensam nas dores. Entende? Ela não pensa nas dores. Então, olha que ponto. Entende que o homem é capaz de fazer? Porque quando está cego pelas paixões, ele vai lá e faz. Por que quando ele está com a inteligência no centro da sua personalidade, ele não faz? Porque ele quer fugir das dores.
né? Rodrigo, de maneira bem imediata e rápida, descobrir um problema do presente, um defeito, como tirar algo de bom? Só não fazendo ele, já seria algo de bom que a gente pode tirar, certo? Diminuindo a intensidade dele, fazendo ele cada vez menos. Isso é algo bom que você está fazendo. Certo? Então, se um homem cego pelas paixões faz coisas ruins que vai necessariamente gerar dores nele, por que o homem ordenado não faz o que precisa ser feito? Apesar das dores no meio do caminho. Chorar não é uma desordem, meus amigos. Não no primeiro momento, né? Chorar não é uma desordem. É bom que ele faça, é bom que ele encontre com essas emoções também. Às vezes tem gente que não resolve o passado porque não chorou pelo passado. Entende? E é importante ele ir lá no passado e falar assim, cara, eu fiz isso errado, não tem como resolver no sentido de voltar atrás e tomar outra decisão. Hoje eu me arrependo disso e eu choro por isso. E agora a vida segue em frente. Certo? Não no primeiro momento, Carol, porque a pessoa não pode passar a vida inteira chorando, né? Obviamente que não. Então, ela tem que seguir. Certo? Então, o ponto fica, a pessoa quer o bem. Ao mesmo tempo que ela quer o bem, ela foge do bem. Aí ela foge do bem porque ela tem medo de sofrer. Aí no final ela chora porque ela quer, ela fugiu e ela tem medo de sofrer. Aí fica um círculo do caos interno. Aí eu não sei o que eu quero, eu não sei como é que eu falo com os outros, eu não sei se eu tô certo, não sei se a culpa é minha, se a culpa é do outro, se a culpa é do vizinho, se a culpa é da minha mãe, ou a culpa é sempre toda minha, etc, etc, etc. Certo? Inclusive está acabando meu mate, hein? Não sei o que eu vou fazer. Alívio cômico, Mário. Então, a pessoa quer a verdade, foge da verdade, tem medo de sofrer, termina chorando. Pois é, Thay. O próprio Santo Tomás falava de um dos remédios contra a tristeza, ele falava que era chorar. Ele falava que era simplesmente chorar. Só que, meus amigos, chorar aqui, dentro do que eu quero falar agora, não é necessariamente você ter alguém para chorar. Não é isso que eu estou falando agora. Eu não estou falando que isso é um problema, mas não é disso que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é de você, no íntimo do seu quarto, no seu quarto, tá? No quarto que vocês estão aí, você ter um momento de uma investigação interna que vocês possam chorar em paz. Entende? Rafael, mas eu posso fazer isso com outra pessoa? E aí, Roberta, boa noite. Pode. Mas o ideal é que essa pessoa só esteja ali. Ela não precisa falar nada, entende? Ela só precisa, sei lá, você tá nos braços dela, ou ela tá ali. Mas eu falo desse processo solitário porque você tem uma luta individual. Você tem uma história que é só tua. E que às vezes as pessoas não vão entender. Não é que elas não vão concordar. Às vezes elas não viveram aquilo que você vivenciou. Isso não te dá, né? Isso não te dá o direito de fazer as coisas erradas. Mas quando eu estou falando que só você vivenciou aquilo, então você precisa fazer os movimentos corretos para curar aquilo dali, para ajudar um processo de cicatrização, certo? Então, isso é algo importante da gente visualizar, tá? Então, no final das contas, tudo que eu estou falando até agora mostra que a pessoa ela tem um apego ao medo. No final das contas é isso. Ela tem um apego ao medo. O maior companheiro dela é o medo. Ela passa o medo. O medo passa a ser o maior companheiro dessa pessoa. E é assim que ela vai vivendo a vida. Eu tenho medo de reconhecer minhas desordens. Vou esperar a condição perfeita, né? Não vou fechar as coisas da minha vida, não. Eu vou pensar só em mim, né? Não, dores, eu não quero dores e tal. O que ela está fazendo? Né? De novo, há também o medo de repetir o erro. Sim, claro que há o medo de repetir o erro, mas nós temos que entrar no processo de aperfeiçoamento. Pode ser que a gente não consiga? Pode. Mas a gente tem que tentar. Entende? É tipo, sei lá, tô andando de bicicleta, caí. Você nunca mais vai montar na bicicleta? Porque você pode cair de novo. É claro que você vai ter que montar na bicicleta de novo. Entende? É óbvio que você vai ter que tentar. Só que a prudência, a virtude da prudência, tem como auxiliador a memória. Memória do quê? Poxa, eu tenho um erro, que ele pode acontecer agora. O que eu aprendi daquele erro?
Entende? Tipo, eu caí da bicicleta. Tá. Por que eu caí da bicicleta? Claro, pô, eu soltei uma mão. Ok, a memória me ajudou agora. Não vou soltar as duas mãos do guidão de modo algum. Certo? A memória é como auxiliadora dentro desse processo. Ok? Absolutamente fundamental isso. Tá? Fundamental. Certo. E aí, o medo nunca será, nesse caso que a gente está falando aqui, ok? Aqui. Eu não estou falando do medo saudável, ok? Tipo, o medo também pode nos ajudar de uma certa forma. Mas, obviamente, eu não estou falando do medo saudável, porque o medo que eu começo falando aqui é o medo de reconhecer as próprias desordens, né? Então, assim, isso é algo importante, tá? Não fazer para não errar é melhor para continuar com o ideal de perfeição. Eu acho que atrapalha tudo, entende? Porque quando a pessoa não faz para não errar, ela não está próxima do processo de perfeição e ela sabe disso. Porque aí que ela vai ficar confusa, porque ela não estou fazendo nada para não errar, mas por que eu não estou melhorando? Entende? Porque a vida é dinâmica, você vai cair, entende? Você vai ter quedas, entende? O bom não é o que não cai, o bom é o que sempre levanta. Isso é algo importante da gente ter em mente, ok? Só vai adiando, Só vai adiando, né? Então, assim, qual motivo leva a pessoa a viver em uma turbulência, a enfrentá-la e recomeçar? Pode ser o próprio sentido da vida, né? Vamos pensar no Frankl lá, da logoterapia. Ele estava numa condição absolutamente terrível. Por que ele não resolveu se matar lá? Né? Por que ele não resolveu se matar? Entende? Esse é um processo importante. Então, é Bruno? Teu nome é Bruno? Deve ser Bruno, não sei. Ele prefere a autodestruição porque no final das contas ele já encerrou a vida dele no sentido de opinião, entende? Ele já acha que ele é incapaz. Ele já fechou a própria potencialidade dele, entende? Ele não tem ali um... Ele já falou assim, não sou capaz de me livrar de algo, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar só aqui abrindo a ferida, entende? No final das contas, ele está num processo de desesperança, entende? Ou já está sem a esperança, já. Então ele prefere ficar ali. Porque é cômodo. É cômodo. Meus amigos, quem se faz de vítima é cômodo. É cômodo. Entende? Quem coloca a culpa sempre nos outros é cômodo. Pode estar vivendo uma merda terrível, mas é cômodo. Né? Então, isso é algo importante de ter em mente, porque a gente precisa visualizar. Carol, tem gente que não tem como você se afastar. E aí? Vai fazer o quê? Vai matar? Não tem como. Tem gente que não tem como se afastar. Então a gente tem que saber lidar com aquela situação da melhor forma possível. Evitar algumas coisas, ouvir mais, enfim. Porque às vezes a gente tem a ideia de que, calma aí, o mundo perfeito é assim que está na minha cabeça, então eu vou inserir isso goela abaixo de quem estiver ao meu lado. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim, né? Como tirar essa mentalidade no comodismo pensando menos e fazendo mais? O problema que acontece em relação ao medo é que as pessoas pensam demais em relação a isso. Eu estou pensando no meu medo, pensando no meu medo, pensando no meu medo, pensando. Aí, isso complica. Deixa eu só... Vou fazer uma pausa aqui para ver uma coisa. É porque eu tenho uma paciente agora, minha live está quase acabando, só que ela me mandou um áudio, eu não tive tempo de ouvir. Eu acho que ela não vai vir. Se ela não vier, eu vou abrir uma outra live para eu terminar o que eu queria falar, tá bom? Que eu ainda tenho algum conteúdo a mais para passar para vocês. Só que eu peço que vocês fiquem aqui olhando a caneca do mar enquanto isso, ó, olha a caneca do mar, enquanto eu vou ouvir o áudio que ela me mandou. Calma aí, gente, espera aí. Calma aí, rapidinho. Beleza.
Eu também tenho, tá? Seguinte, vou fechar a live e vou abrir outra, tá bem? Eu vou conseguir ficar aqui um pouco mais, tá bom? Fiquem aí, essa live voltem, tá? Que eu vou voltar, né? E pra terminar aqui, tá bom? Terminar sim, ainda falta um pedacinho, tá bom?